que eu preciso praticar oratória? Como é que eu devo fazer para treinar minha oratória? Será que me passa livro? Tem muita gente que me pede conteúdo de livro. Ele me indica livros legais, me indica livros bacanas para que eu possa ler sobre oratória. Existem livros? Existem. Mas será que é a melhor forma? Que prazer estar aqui com vocês, é um momento de muita alegria para mim, a gente dá início a essa segunda etapa. A gente fez um dia desse uma programação enorme de 10 lives e hoje nós estamos aqui iniciando mais uma jornada de lives que a gente está chamando de Lives da Independência. Por que a gente está chamando de Lives da Independência? Porque esse é todo um aquecimento, um processo para o nosso grande evento Noites da Oratória, que vai começar logo um pouquinho da independência, da data em que a gente comemora a independência do Brasil. A gente vai ter nos dias 8, 9 e 11 de setembro um grande encontro com vocês, o evento As Noites da Oratória, em que a gente vai, enfim, fazer aquela aula legal, aquela aula importante, para que a gente possa ter cada vez mais segurança para falar bem em qualquer situação. Então hoje nós estamos começando esse aquecimento, é só o aquecimento, para a gente liberar a musculatura, para a gente soltar um pouco, para a gente fazer o corpo agir, para que a gente possa estar preparado para essas 3 noites que vão ser incríveis. Então a gente está começando hoje, tem uma programação extensa, vocês podem acompanhar no meu feed, vocês têm lá toda a programação, cada tema, cada dia a gente vai trazer um tema diferente para que você desbloqueie, para que você se liberte na sua comunicação, para que você se sinta pleno. Por isso as lives da independência, para que a gente fique independente dos bloqueios, a gente se solte, a gente se liberte para a gente ter essa comunicação eficaz, que é tão importante para a gente quando a gente se sente pleno na nossa comunicação, a gente se sente potente, a gente se sente eficaz, a gente se sente assertivo. Isso realmente muda muito a nossa vida. Diversas pessoas que já passaram por mim, pelos meus cursos, por oportunidades, já souberam disso, já tiveram essas transformações e hoje com certeza estão muito mais aptos a produzir uma comunicação de qualidade. Muita gente chegando aqui, estamos ao vivo em 3 plataformas, no Instagram, no YouTube, no Facebook, para que a gente possa chegar a todo mundo, compartilhar essas informações, porque, gente, esse é o meu propósito de vida, sabe? Uma coisa que a gente trabalha para descobrir aquilo que a gente veio fazer no mundo, sendo bem sincera com vocês, é isso que eu quero para mim hoje, é isso que eu tenho de mais precioso que eu acho que eu posso passar para as pessoas, que é oferecer a possibilidade de ter segurança para falar bem em qualquer situação. Isso me deixa muito feliz, é como encontrar mesmo um propósito depois de tantos anos trabalhando com teatro, trabalhando com jornalismo, ou seja, na comunicação e na interpretação, juntar essas duas coisas e ver o quanto de material de experiência, são 20 anos de jornalismo, 27 anos de teatro, e ver o quanto eu posso contribuir para mudar vidas, para fazer com que você se sinta melhor, porque é tão frustrante quando a gente não consegue realizar um trabalho, se comunicar efetivamente com alguém, no plano pessoal, no profissional. Então é bem bacana que a gente se liberte desses bloqueios e por isso as lives da independência que a gente começa hoje, semana toda, e na semana que vem também, todos os dias, às 3 da tarde, eu bato o ponto aqui com vocês para te ajudar nesse desafio que é falar cada vez melhor. Cumprimentar as pessoas, Eliana que está sempre com a gente, aqui está o nome Capriceculum, não vou saber quem é Capriceculum, Jason Kertes, muito obrigada aí pela participação, vocês podem fazer perguntas, tá bom? Diarone querido que está com a gente no Facebook, todo mundo pode fazer perguntas. Diarone, um beijo muito especial, grande publicitário da nossa cidade aqui de Vitória da Conquista, a cidade que eu escolhi para morar atualmente. Pois é, estamos aqui juntos para que a gente possa oferecer o melhor conteúdo para vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes, nos nossos canais. Ellen Villanova, para você se libertar dessa dificuldade. E hoje, gente, o nosso primeiro tema é teoria e prática. Por que eu escolhi isso? Porque é uma questão que vem muito para as pessoas. Por que eu preciso praticar oratória? Como é que eu devo fazer para treinar minha oratória? Será que me passa livro? Tem muita gente que me pede conteúdo de livro. Ele me indica livros legais, me indica livros bacanas para que eu possa ler sobre oratória. Existem livros? Existem. Mas será que é a melhor forma? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Teoria versus prática. Qual é o nosso grande objetivo? O que é que pode ser mais efetivo para a gente na oratória? Muita gente se apoia na teoria para aprender alguma coisa
na vida, mas isso está longe, gente, está muito longe de ser o suficiente. Não que não seja importante, mas está longe de ser o suficiente. Na teoria a gente tem as explicações, os exemplos, as possibilidades, as hipóteses, cases de sucesso, histórias bonitas, brilhantes, tudo muito bonito, tudo lindo. Mas e aí? E o que é que a gente vai poder fazer com isso na nossa vida, com quem somos, na nossa experiência, com o nosso corpo, com as nossas habilidades, com a nossa comunicação? Será que essa é a melhor forma? Ler ou ouvir alguém dizendo como você deve fazer? Então, é sobre isso que é o nosso assunto hoje, porque a gente não pode esquecer, oratória é uma arte da praticidade. De você ter prática naquilo. Melhor, não é a praticidade. Tem que ser prático também, tem que ser de um movimento mais prático, mas é quando você consegue fazer aquilo na prática. Não adianta eu só saber, alguém me dizer como deve ser feito. Eu preciso saber fazer. E a gente só sabe fazer quando a gente começa, quando a gente pratica. Mas aí você vai me dizer, então é só me jogar, eu praticar em qualquer lugar. Não, de jeito nenhum. Tá muito longe de ser assim também. E é sobre todos esses detalhes que a gente vai conversar hoje. Stephanie também, um beijo aqui, deixa eu assinar para as pessoas. Tiago, todo mundo que já está participando com a gente, podem fazer perguntas, vocês podem participar, afinal de contas estamos numa live e isso é muito legal quando a gente tem essa interação, essa possibilidade de estarmos juntos nesse momento. Bom, alguém fica bom em algo prático, só lendo, só estudando, só ouvindo alguém falar? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. É possível eu aprender a jogar futebol vendo grandes eventos, grandes Copas do Mundo e grandes jogos clássicos maravilhosos? É possível? É possível me tornar um atleta também assistindo corridas, um atleta de corrida, de maratona, assistindo? É possível eu construir uma casa porque alguém me disse como eu vou construir uma casa? Não, né? Nada disso é possível. Em exemplos práticos, a gente precisa, em profissões práticas, em características práticas, nós precisamos da prática. Nós precisamos de exercitar, nós precisamos de experimentar, nós precisamos de nos testarmos nessas habilidades. Então, a oratória, ela é prática. Quando a gente sobe ao palco, quando a gente se apresenta, quando a gente liga a câmera aqui e começa a gravar um vídeo, quando a gente faz uma live, isso tudo a gente só consegue fazer praticando, experimentando. Mas não é praticar de qualquer maneira, não é simplesmente se colocar e gravar um vídeo e fazer e se colocar à disposição numa situação em que você possa não se sentir confortável. A gente precisa de situações de controle, situações em que a gente se sinta cada vez mais confortável para ir colocando um passo adiante, outro passo e isso experimentando. É por isso que eu trabalho com oratória, com técnicas de teatro. É nesse momento das técnicas de teatro que a gente utiliza alguns dos exercícios dos atores para a gente se experimentar na nossa fala, na nossa postura, no nosso corpo. Com essas técnicas de teatro, a gente consegue realmente se perceber, se conhecer, que é o primeiro passo para essa prática. Então eu discordo completamente quando alguém diz: vai lá, pratica, vai na frente lá dos seus colegas e fala. Isso pode causar uma situação ainda pior para você, se você já tem algum trauma, uma dificuldade de falar em público, e você vai lá e dá algo errado, isso pode ser muito pior para você. Então a gente precisa de um ambiente controlado para que a gente se sinta confortável, mas a gente vai destacar todos esses aspectos um pouquinho mais adiante, porque, como eu já falei, né, um pedreiro, um atleta, um cabeleireiro, gente. Eu tô a fim de fazer um corte assim um pouco radical no meu cabelo. Será que eu vou atrás de uma pessoa que leu muito, que ouviu muitas palestras sobre cortes de cabelo, que viu muitas revistas sobre cortes de cabelo, ou até que assistiu workshops de 2 dias inteiro falando de corte de cabelo? Eu não vou entregar minha cabeleira, né? Meus cabelos, que eu cuido tanto, para qualquer pessoa cortar de qualquer jeito. Então a gente precisa ter uma confiança. E essa confiança, essa autoridade surge da prática. Sabe aquela frase assim, eu tenho muito medo de quem segue essa frase, quem não sabe faz, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Não tem isso? Tenham muito cuidado com isso, gente. Prestem muita atenção em que profissionais vocês estão seguindo para aprender qualquer coisa. Porque a prática desse profissional, ela é muito importante sim. Eu, por exemplo, hoje eu me sinto muito apta a ensinar, a passar esses conhecimentos para vocês, porque eu tenho 20 anos que estou na comunicação. Daqui a pouco vai fazer 21, eu estou falando 20, 21, daqui a pouco já vai fazer 21.
maioridade total de jornalismo. Então, 20 anos que eu estou na comunicação e 27 anos que eu estou no teatro. E é juntando essas experiências da prática, do ensino, de palestras, de estar diante da câmera, de estar no palco, de perceber os imprevistos, as coisas loucas que podem acontecer. Um dia desse eu estava ouvindo Maite Proença falando que durante um espetáculo um pássaro entrou no meio do teatro. Então eles tiveram que fazer alguma coisa para justificar aquele pássaro dentro do espetáculo, enfim, usar do improviso, da criatividade para que aquilo fosse plausível. Ou seja, são coisas que vão acontecendo no seu dia a dia, no desenvolvimento do seu trabalho, que vão te dando essa capacidade, essa expertise, essa experiência, para que você esteja apto para ensinar alguma coisa. Então, tenha muito cuidado. Veja todo mundo que você está aprendendo, sabe realmente, pratica aquilo, faz. E é isso que também eu quero convidar vocês a fazerem. A partir de agora, aqui comigo, a gente começar a pensar sobre como essa prática pode ser executada da melhor maneira possível para que a gente se sinta fortalecido, para que tenhamos segurança para nos expressarmos diante de várias situações. Bom, não é à toa que existem os estágios na faculdade. A pessoa trabalha, estuda, vê diversas coisas na teoria, mas ali na prática que a coisa vai se realizar. Um estudante de medicina vê tudo ali bonito na teoria, como reanimar um paciente, como fazer, mas é ali, na hora da cirurgia, somos humanos. E o humano não é objetivo, é subjetivo. Então, ali, na hora da cirurgia, o paciente está com diabetes, ele tem hipertensão, e aí vai ter que administrar um medicamento diferente, e aí você vai sentir o que vai acontecer em determinadas situações. Um repórter no ao vivo, super acostumado a fazer ao vivo, um dia vai passar uma pessoa atrás fazendo a dancinha do siri, do caranguejo, sei lá, e aí como é que ele vai lidar com aquela situação? A cada ponto ele vai descobrindo novas habilidades, novas formas, vai entendendo o que ele pode fazer em situações mais complicadas e tudo aquilo vai seguindo para que essa prática vá se tornando mais sólida, mais consolidada. Mas voltando, no caso da oratória, eu não quero que você se jogue num palco sem saber, nesse abismo, sem saber onde vai dar, não. Você vai precisar antes ter esse treinamento, essas qualidades da clareza no seu discurso, da dicção, habilidades que vão te deixando instintivamente e conscientemente, ao mesmo tempo que é instintivo, você acaba tendo uma consciência também dessa forma que você tem para se comunicar cada vez melhor. E aí você vai galgando passos, pouco a pouco. Eu vou citar exemplos também em que isso aconteceu de uma maneira brilhante com alguns das pessoas que já passaram por mim. No Brasil, tem casos em que é diferente até. Eu estava citando agora casos de faculdade, em que a pessoa estuda e depois ela vai para um estágio. Tem casos em que é totalmente diferente. Em que primeiro vem a prática e depois vem um lado mais teórico, mais distante da prática. E aí eu vou citar o caso dos policiais americanos. Os policiais americanos, para atingirem um cargo de comando, para atingirem um cargo de chefia, eles precisaram primeiro estar na rua, praticar, ver casos, prender pessoas, estar em situações de crime, enfim, precisaram estar na rua praticando, entendendo como é que funciona esse dia a dia, para um dia, quem sabe, chegar num cargo de chefia, de comando, de ficar no escritório, comandando, coordenando uma operação, vendo o que é que aquilo vai acontecer. No Brasil é diferente. Agora, eu gosto muito desse exemplo, porque esse exemplo traz a prática de uma maneira muito, muito interessante. No Brasil é diferente. No caso das polícias, por exemplo, ou você tem um concurso, são carreiras distintas, ou você tem um concurso para delegado ou um concurso para agente. E eles vão necessariamente efetuar ações diferentes. O agente é que vai estar na rua com a experiência, e às vezes a pessoa que nunca esteve na rua, que só saiu de uma faculdade de direito, vai assumir um cargo de delegado, de comando, de hierarquia, de coordenação, e sem ter a praticidade da rua, do que é estar na rua ostensivo, cuidando da sociedade, prendendo criminosos, enfim. Então, essa é uma coisa para a gente pensar como é que funciona a questão da praticidade, a questão da prática, melhor dizendo. Por que é tão importante a gente ter prática nas coisas e até privilegiando a prática em algumas profissões, como elas são mais... Quer ver? Gastronomia, gente. Tem como a gente aprender a cozinhar sem experimentar? Por que tem o tempero de cada um? Por que tem a forma de cada um? Então, quem é profissional da gastronomia sabe que vem o contrário. Muitas vezes você está na cozinha praticando tal, até que você vai, lança um livro, você dá uma palestra, você parte para o conteúdo mais teórico, mas depois que
a prática veio forte, depois que você já se sente consolidado naquilo. É o meu caso aqui quanto à oratória. Primeiro eu pratiquei, sem o menor intuito de ensinar isso, sem o menor intuito de um dia, quem sabe, conseguir ajudar pessoas a terem essa qualidade, a falarem melhor. Não, eu simplesmente praticava, porque era a minha profissão, era o meu emprego, era a minha vida profissional. Então, na comunicação, nos ao vivos, nas matérias em si. Então, isso precisa de uma prática para que hoje eu possa dizer, poxa, bacana, agora eu posso passar esse conteúdo para as pessoas. São que nem os grandes atores, que um dia também resolvem ensinar aquilo que eles sabem. Então, depois da prática, isso aí fica muito mais seguro. Vamos ver aqui, tô com meu roteirinho aqui para nunca esquecer nada que eu tenho para falar para vocês. Eu tenho muito cuidado para fazer todo um estudo, para que eu possa passar todo o conteúdo possível aqui para vocês que estão acompanhando, que estão interessados, que querem melhorar a oratória de vocês, porque eu sei disso. Eu sei que quando você liga e você se dispõe a estar comigo, tempo a nossa grande preciosidade hoje, você se dispõe a estar comigo, é uma coisa importante para você, você aprender a melhorar a sua oratória. Eu estou aqui com toda a minha disponibilidade, toda a minha entrega para te oferecer tudo que eu tenho de informação, porque é um propósito de vida para mim compartilhar e ver você crescer. Então me dá seu feedback, vai no direct, escreve sobre o que é que você queria ouvir falar, alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à sua disposição, tá? E agora na quarentena tá mais fácil, porque eu tenho mais tempo. Então, se quiser me mandar direct, manda aí que eu respondo. Falando sobre a prática, só para você que não me conhece, conhecer um pouquinho mais, eu já te falei que eu tenho 20 anos de comunicação e 27 anos de jornalismo, de teatro. Foram muitos espetáculos, muitas turmas ensinadas na comunicação, no jornalismo. Eu já estive no Canal Futura por 2 vezes, apresentando o programa no Canal Futura, na Rede Record, na TV Bahia, Globo Internacional, Rede TV. Então foram muitas emissoras e muitos exercícios práticos no que diz respeito à profissão. Inclusive, essa questão da gente saber onde a gente vai se colocar num ambiente controlado, isso acontece também no jornalismo com os diretores. Ou você acha que eu chego lá e vou fazer um ao vivo mega importante sem nunca ter feito um ao vivo na vida? Jamais! Os primeiros ao vivos dos repórteres é aquele ao vivo de matéria de comportamento, de matéria de gaveta que a gente chama. Só para você aprender o que é matéria de gaveta, é aquela matéria que pode ficar lá guardada, que não tem pressa. No dia que tiver um buraco no jornal, um espaço, a gente vai e joga essa matéria. Mas ela não tem pressa, ela não é factual, ela não é aquela coisa que aconteceu no dia, que vai ficar velho amanhã. Não, ela é uma matéria de gaveta. Então o repórter ele vai começar a praticar nessa matéria, por exemplo, com o dermatologista, falando da importância do protetor solar, com o médico, falando sobre como identificar precocemente um câncer de mama. Então são matérias mais tranquilas de se fazer, porque não tem a pressão de um fato que está todo mundo querendo, aquela informação. Então você está mais tranquilo para começar a praticar aquele ao vivo. Com o tempo, isso vai melhorando, você vai se sentindo mais confiante, o seu chefe de jornalismo vai sentindo que você está seguro para fazer vivos, como a gente chama, importantes, e isso vai descambando em outras possibilidades, em ao vivos mais importantes, você chegar num ao vivo de um júri popular, de um crime, ou num ao vivo num incêndio que está acontecendo, que você vai ter que ir lá e na hora despejar aquelas informações, improvisando. Então isso tudo é com processo. Então quando nós profissionais, mesmo que nós profissionais tenhamos a cara de pau, a coragem de estar lá na frente, de fazer de qualquer jeito, numa empresa onde existe uma hierarquia, a pessoa vai dizer, epa, peraí, primeiro você tem que me provar que você vai conseguir. Então é isso que eu peço, esse cuidado que a empresa tem com a gente, com os profissionais e com ela mesma, porque fica feio para a emissora colocar uma pessoa que faça lá de qualquer jeito e faça mal, que a gente tenha com a gente mesmo, que a gente vá se possibilitando um preparo para que a gente chegue a cada apresentação que nos desafie mais de uma maneira em que a gente possa se sentir cada vez mais seguro, passo a passo, para aquela apresentação. Vamos lá, continuar aqui. O teatro, ele possibilita esses exercícios, esses jogos, para que a gente entenda o nosso corpo, a nossa voz, e a gente vá criando habilidade ainda na sala de aula, ou no curso, online, enfim, nos exercícios. Que a gente vá conhecendo o nosso corpo, as nossas características,
vá se sentindo mais seguro com a nossa postura, com a nossa voz, com a nossa fala. Isso vai dando autoestima, trabalhando a dicção, sabendo que estamos falando de forma clara, de forma concisa também. A gente trabalha a objetividade nos textos, o que é preciso ser dito para que aquela história faça sentido. Enfim, então no teatro a gente começa isso numa sala de aula, com colegas, com pessoas que estão no mesmo barco, querendo o mesmo desenvolvimento. Então não há julgamento, não há chacota. E isso tudo vai fazendo com que a gente se sinta fortalecido para, de repente, uma apresentação num local específico, uma apresentação num local onde você se sente mais à vontade, até que você possa chegar a um TCA da vida, um Teatro Castro Alves, com 1.500 pessoas e conseguir dar sua palestra, o seu ensinamento, fazer o seu espetáculo, cantar, e se colocar artisticamente de uma maneira mais segura. Então, é passo a passo com esses treinamentos, com esses exercícios. Não é algo que você viu num livro. Você tem que experimentar. Até porque eu lhe digo uma coisa, você vê um case de sucesso num livro, nossa, fulana de tal que não sabia nada, de repente ela começou, ela fez tal e tal exercício que cita no livro e ela de repente virou uma grande oradora. Lindo, lindo no livro. Mas eu lhe digo uma coisa, você treinando, você se conhecendo, você se experimentando, você pode ainda ficar muito melhor do que essas histórias do livro. Porque só a gente fuçando, cavucando ali, tentando entender as nossas habilidades, é que a gente vai perceber quem somos e o que a gente pode oferecer para o mundo, para as pessoas. E aquilo pode virar uma coisa muito bela de se fazer e sem imitar ninguém. Quer um exemplo que eu gosto muito? Gisele Bündchen, aquela passada que ela criou com a perna uma na frente da outra, só dá para ela fazer. Só dá para ela fazer. Se você for hoje fizer a mesma passada que ela, no mínimo as pessoas vão esquecer até quem você é e vão dizer, olha a passada da Gisele Bündchen. E vão esquecer o que você está fazendo ali. Vão pensar na referência que você usou para copiar o modelo. Foi na prática que Gisele percebeu isso e criou essa forma de andar. E é na prática que você vai criar a sua própria forma, o seu discurso, a forma como você vai fazer do melhor jeito para que o seu discurso chegue legal nas pessoas, com verdade, não é copiando ninguém. Então, mais uma vez, por que a teoria falha nesse aspecto dessa oratória? Não só porque a gente não vai aprender sem a prática, mas também porque aqueles exemplos que estão ali, mesmo que a gente tente copiar e a gente até consiga copiar, não vai lhe favorecer. O que vai lhe favorecer é você entender o seu jeito, criar a sua verdade, atrair as pessoas, ter conexão com as pessoas por aquilo que é único em você, por aquilo que é seu. Isso sim cria a identidade com as pessoas. É por isso que eu trabalho com 3 pilares: autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoestima. Você precisa se conhecer primeiro para desenvolver aquilo que você tem de bom. E depois você vai ter uma autoestima, porque você conheceu uma habilidade, você desenvolveu aquela habilidade, você viu que você ficou melhor naquilo que você já percebeu no início que você tinha. E aí você começa a se gostar mais, começa a se amar, porque aquele processo está fazendo sentido, aquele processo está sendo internalizado em você como uma coisa muito, muito positiva na sua vida. Eu descubro as habilidades, o jeito que eu posso falar, a postura que eu posso ter perante a plateia, as mãos, do jeito que eu gosto de usar. Se eu sou uma pessoa que gosta de andar mais encurvadinha, mas esse é o meu charme. Enfim, é você descobrir as suas potencialidades e criar o seu jeito a partir desses 3 pilares: autoconhecimento, autodesenvolvimento e autoestima. Porque só com autoestima a gente consegue ter segurança para falar bem em qualquer situação. Na construção com as técnicas de teatro dessa autoestima, você vai se sentindo mais seguro, mais fortalecido, para aí sim fazer uma apresentação no lugar onde você se sente confortável, depois uma apresentação no lugar onde você se sente confortável, mas vai ter mais gente do que você esperava, depois uma apresentação em que você não se sente confortável naquele lugar, não se sentiria se você não tivesse segurança, mas um lugar onde normalmente você não sentiria um conforto para estar, mas que você já consegue encarar, porque você já tem segurança naquilo que você faz, você sabe que você é bom o suficiente para fazer bem aquele trabalho. Então, é um passo a passo que a gente vai construindo. Eu já tive muitos alunos que não conseguiam falar em público. E eu quero falar desse aspecto específico da prática controlada.
O que aconteceu com um deles? Depois de muito trabalho, de exercícios, dos jogos lúdicos, do teatro, de soltura de corpo, de desenvolvimento, ele um dia me contou que tinha lançado um livro. E que tinha dado uma palestra. Eu fiquei super feliz, surpresa, porque ele não tinha me contado antes. Se ele tivesse me contado, eu teria ido assistir, com certeza. Mas eu acho até que foi bom, porque ele foi sozinho, enfrentou esse desafio e viu que ele era capaz. Mas presta atenção, o que ele apresentou? O próprio livro. Que é conforto maior do que você falar de algo que é seu, que você construiu, que você escreveu. Um livro não nasce da noite para o dia. Existe todo um cozimento desse livro. Um pensar de ideia, um pesquisar, um elaborar, um planejar, um escrever, editar, lançar. Então ele estava ali extremamente confortável, pelo menos no conteúdo, porque ele estava falando de algo dele, algo que era totalmente propriedade dele em todos os sentidos. Então ele lançou o livro, foi a primeira vez que ele se dispôs a se falar em público depois que a gente começou o nosso trabalho. Em seguida eu o convidei para estar na rádio comigo. Rádio, muita gente, sim, muita gente. Mas no estúdio só tínhamos eu, ele e o operador de som. Então eu, como professora dele, como mentora, estava ali do lado dele e ele teve coragem e foi falando, embora estivesse falando para milhares de pessoas, estávamos ali no ambiente também controlado com a professora, podendo dar um espaço, podendo ajudar, podendo fazer a pergunta certa que ele iria saber responder, acalmando ele. Se ele estivesse nervoso, eu pegava fala para mim, falava um pouco mais, enfim. Então eu consegui trazê-lo para um ambiente controlado, apesar de estarmos falando para milhares de pessoas. Em seguida, ele foi sozinho em outra emissora de rádio. Já tinha sentido o conforto de falar para o público, numa rádio, comigo ali com ele. Primeiro teve o lançamento do livro de propriedade dele, tudo isso é falando do livro dele, tá, gente? Depois ele foi para uma rádio sem mim, também soube depois, e foi para esse programa de rádio, já com outra pessoa, com um jornalista profissional que ele não conhecia, falou. E depois ele foi para a televisão, no estúdio. No estúdio também é um ambiente mais controlado, foi gravado, não foi ao vivo. Então são passos que vão sendo galgados com uma prática. Prática em sala de aula, onde praticamos com as técnicas de teatro, não só assistimos, não só ouvimos alguém falar, mas praticamos. Depois a prática controlada. Um outro exemplo, uma aluna também que eu tive, que é médica e foi dar uma palestra numa comunidade, numa igreja. Essa é um caso até que eu conto sempre, mas tem um caso parecido com essa médica que eu vou contar depois. Essa médica, ela estava muito ansiosa e ela ia fazer uma palestra sobre câncer de mama. E eu falei, esqueça, eu até dei essa dica assim sobre a gente esquecer a nossa vaidade, de como estamos, como não estamos, e focar no nosso conteúdo, o quanto aquilo vai mudar a vida das pessoas, o quanto ela pode salvar uma vida. Se ela salvar uma vida ali, nossa, o quanto já valeu ela superar esse desconforto, esse nervosismo para falar para aquelas pessoas. Então, o compartilhar sem egoísmo, compartilhar de conhecimento e a gente não focar na nossa vaidade, mas focar naquelas pessoas que precisam. Então, ali ela se sentiu mais confortável, depois que eu dei aquela alertada para ela, né? Que eram pessoas que não tinham conhecimento, então não iam surgir dúvidas, as quais ela não saberia responder. Então, ambientes confortáveis, controlados, que eu chamo, é esse tipo de ambiente. Se você é uma pessoa que tem muito medo de não saber alguma coisa, comece ministrando palestras para pessoas que sabem muito menos que você, pelo menos aquele assunto, porque cada um sabe uma coisa mais que a gente, na verdade? Mas para aquele assunto que você entende, comece dando aula, ministrando uma palestra para pessoas que não sabem nada daquele assunto. Porque isso vai lhe dar um conforto de ninguém lhe fazer uma pergunta que você não vai saber responder. Então, isso é também um exemplo de um ambiente controlado. É por isso que eu digo, não se jogue em qualquer lugar, não vá para frente, eu vou falar, sem você se sentir confortável. Vá se sentindo confortável passo a passo. A prática por si só, ela não vai te ajudar. Teoria ou prática? Não vou estudar na teoria, eu vou só praticar, vou só falar. Isso pode te colocar num desconforto, às vezes, muito maior. Eu já tive situação de alunos que fez xixi na frente das pessoas, de tão nervoso. Então eu vou colocar uma pessoa para dizer, vá, faça?
Não, vamos com calma, vamos galgando passos, vamos tateando o chão, vamos ver onde eu posso pisar, vamos ver onde eu alcanço. Isso para tudo na vida. Não é que você não vá se arriscar, você vai se arriscar, mas em ambientes controlados em que você vá conseguindo ter a certeza de que vai dar para você fazer. Bom, se você acha que praticar é necessariamente se apresentar, já mostrei para você que não é. Praticar também é na sala de aula, é cuidar da sua dicção, é cuidar da sua postura, são exercícios, são técnicas, são jogos em que a gente vai construindo essa prática não só na hora da apresentação, certo? Mas a gente vai construindo no nosso dia a dia. Se jogar não é o jeito correto, já falei aqui para vocês, até porque tem 3 palavrinhas do direito aí que a gente pode associar a isso: negligência, imperícia e imprudência. E aí eu vou dar um exemplo meu no jornalismo. O que é que aconteceu comigo uma vez? Eu estava gravando para o Canal Futura, não vou lembrar agora qual foi o estado, qual foi a escola, mas tinha uma aula de judô. E eu sempre tive o perfil de fazer... A Aglaia comentou aí, ter domínio sobre o que vai falar. Exatamente. É o ponto, a gente ter domínio sobre o que vai falar, a gente conhecer aquele conteúdo, mas é um dos pontos. A gente também vai se sentindo seguro no dia a dia. Tem mais pergunta aqui, vamos lá? Porque eu tô aqui no Insta, mas aqui no YouTube tem... Maravilhosa, tenho aprendido. Muito obrigada pelo comentário, pelo elogio. Depois que comecei a te ouvir, eu vi que eu posso melhorar e nada é impossível de jeito nenhum, gente. A comunicação é uma prática, é o dia a dia, uma prática controlada, é uma forma da gente atuar com consciência. Quando a gente tem consciência de cada uma das nossas habilidades, de cada uma das ferramentas de comunicação que a gente tem no nosso corpo, isso dá segurança pra gente. Não é impossível de jeito nenhum, é plenamente possível, porque nós somos seres de comunicação. Nós já nascemos com a habilidade da comunicação, no olhar com a mamãe, no choro que comunica, nas primeiras palavras. Olha a ansiedade que a criança tem para aprender. Nenhuma criança desiste de andar, por mais que ela caia. Nenhuma criança desiste, ela está sempre tentando. Nenhuma criança desiste de falar porque ela errou a palavra. Ela continua tentando, mesmo que o adulto, de forma equivocada, dê risada daquele erro, ou conserte. Uma dica que eu dou, gente, como comunicóloga também, quando seu filho falar uma palavrinha errada, por exemplo, minha filha fala, eu tenho que fazer a comida, ela não fala tenho que fazer a comida. Aí eu repito, parecido com o que ela falou, mas repito do jeito correto. Ah, mamãe, eu também tenho que fazer a comida. Então ela ouve o jeito certo sem eu criticar que ela falou errado. São essas pequenas coisas que a gente faz desde a infância, com os nossos filhos, com os sobrinhos, com as crianças, que vão limitando, que vão fazer a pessoa ficando inibida de falar. Porque ela é criticada, ela é julgada, dão risada. Não façam isso com seu filho. Vão devagarzinho, vão ensinando, repetindo aquilo que ele falou, mas do jeito certo, sem um olhar de ironia, sem um olhar de graça. Não. Vai no seu tempo. Mesmo que pareça engraçado, tenta não rir, tá? Tenta não rir, tenta fazer essa construção de uma maneira bem bacana. E aí ela colocou que nada é impossível, já respondi. E tenho muita dificuldade para falar, tenho um sério problema em falar rápido. E muitas das vezes até pelo nariz. O que acontece com a pessoa que fala muito rápido? Eu associo a 2 coisas. Ou uma habilidade muito grande que ela tem para falar e ela realmente consegue, ela tá dominando o conteúdo dela e ela fala, associado também a uma ansiedade grande. Ou muitas vezes essa pessoa ela fala rápido porque ela quer se livrar do problema. Então me convidam para falar, eu vou falar, falo rápido porque eu quero me livrar, eu quero ir embora daquilo. E eu até gravei hoje no Telegram, eu tenho um conteúdo, gente, exclusivo no canal do Telegram, que eu sempre dou insights, coisas que eu penso. E eu tava malhando hoje e tive um insight assim de como é importante a gente gostar do processo, da gente gostar de estar naquele momento. Então, a malhação, o objetivo é o quê? A gente, esteticamente ou de saúde, enfim, a gente tem um objetivo para fazer aquele esforço ali que ninguém gosta de estar fazendo esforço. Ou pelo menos não normalmente, eu não gosto. Mas hoje, malhando, eu comecei a ter vontade de curtir cada musculatura, de pensar no processo, que músculo que eu estou trabalhando, mindfulness que a gente pratica, de estarmos completamente envolvidos na situação a que nos propusemos naquele momento. Então, eu estou ali praticando aquela ginástica. Então, eu penso em gostar também do momento e não só focar no objetivo. Então, quando a gente gosta, Juliana, quando a gente gosta
do que a gente está fazendo, a gente não precisa correr. A gente pode ter calma. E quando a gente se preocupa com o outro, coloca em mente que o outro precisa escutar, precisa entender o que a gente está falando, a gente também, essa empatia que é fundamental na vida em todos os aspectos, a gente vai respirar, a gente vai articular melhor para ganhar mais esse tempo de fala, a gente vai preparar a nossa dicção para o outro, para que essa fala fique mais clara, a gente vai cuidar para que o outro entenda o que estamos falando. Então, a gente reduzindo a ansiedade, a gente curtindo o momento, a gente gostando de estar falando para essas pessoas, não tem por que eu correr. Aqui eu tenho vontade de fazer o contrário, de diminuir o relógio para ele não passar rápido, porque essa live passa muito rápido, eu tenho vontade de fazer o contrário, de botar esse relógio para bater um pouquinho mais devagar, porque eu amo estar aqui. Eu amo estar falando, eu não tenho pressa nenhuma. Uma vez eu tive um aluno que tinha muita vergonha de se apresentar. E a gente fez um espetáculo de teatro. Quando ele entrou, ele falou a primeira fala super rápida. Falou bem rápido, louco pra sair de cena. Só que aí deram risada. Amaram o que ele falaram, começaram a rir. Ah, esse menino sentiu o gosto do sucesso, dos aplausos. Aplaudiram em cena aberta, como a gente chama no teatro. Começaram a aplaudir. E aí ele ficou tão vaidoso, tão feliz, uma vaidade bonita. E aí ele começou a falar devagar. Começou a criar caco no texto, que são expressões que não estão previstas, que o ator cria. E pronto, ele não queria mais sair do palco de jeito nenhum, eu tive que, vem, sair do palco. Então, Juliana, tenta experimentar o prazer de falar com essas pessoas, o prazer de estar com o público, para ver se você não vai começar a falar um pouco mais devagar e também ter a empatia de que o outro precisa que você fale um pouco mais devagar para ele te compreender. Que nem quando a gente fala com pessoas mais velhas no telefone, pessoas queridas. A gente não vai falar do mesmo jeito que às vezes a gente fala com alguém que está convivendo com a gente o dia todo e eu vou falar rápido porque a pessoa vai me entender. Não preciso falar mais devagar, eu preciso escolher mais as palavras. Então, quando a gente tem empatia pelo outro, amor por quem está nos escutando, eu vou falar mais devagar porque quero que ele me entenda. E é justo que ele me entenda, ele quer me entender. Tem mais alguma perguntinha aqui? Parabéns pela iniciativa, a oratória deve ser ensinada nas escolas, concordo. Você sabe que um amigo meu que estudou nos Estados Unidos tinha aula de oratória, era uma aula opcional, mas ele tinha a oportunidade de fazer uma aula de oratória. Eu tenho dificuldade com a câmera, quando preciso fazer vídeo para minhas receitas, eu travo se for ao vivo e gravado também, ou só mais um comentário aqui, eu acho difícil falar em público, falo muito rápido, fico nervoso. Gente, tudo isso que vocês estão falando aí vem da segurança. Quando a gente tem medo de falar em público, gente, por favor, vão clicando aí nos coraçõezinhos, eu não falei, é muito importante que você, muito importante, eu peço esse favor a vocês, vão clicando nos coraçõezinhos para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante, que tem gente gostando. Ó, tem gente reclamando aqui que o áudio tá baixo. Guga, grande diretor, meu amigo, prazer ter você aqui comigo, viu? Muito feliz mesmo. Fica aí um pouquinho para depois você me contar o que você achou. Coloca os coraçõezinhos lá pra cima. O áudio tá baixo pra mais alguém? Alguém me confirma aí, porque teve gente que tá reclamando do áudio. Vamos seguir então. Coloca o coraçãozinho, bota esse aviãozinho aí para outras pessoas assistirem, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que a gente possa compartilhar essa informação, porque eu quero muito que vocês tenham segurança, que vocês se sintam confiantes para esse discurso, para vocês falarem bem. Aliás, Guga foi meu editor no Canal Futura. Foi meu primeiro editor no Canal Futura e sabe aí de como eu comecei também nesse processo de televisão. Beijinho, Guga. Beijo pra família toda. Aí, tem gente que tá ouvindo super bem, então tá tranquilo aí. Vanóbia, dá uma olhada aí na sua conexão, o que tá acontecendo, tá bom? Então, quando a gente... eu vou contar o caso do Futuro até. Acho que nesse programa a Guga não editou, não. Mas eu tava fazendo aula de judô. E eu sempre gostei da participação, sempre gostei de fazer a matéria junto. Até pelo lado do teatro, uma coisa foi ajudando a outra. Então, eu gostava rapidinho, você tem que fazer um esqueminha, diz que o áudio tá perfeito. Esqueminha é diretor de som, então o áudio tá perfeito. Valeu, esqueminha! Beijo, parceiraço! Faz parte da minha vida cultural em conquista. Então eu sempre gostei de participar das matérias. E aí, eu ousada, imprudente, negligente e imperícia, não sei como é que fala, sem perícia, o substantivo, esqueci, agora não sei, mas vamos em frente. Eu simplesmente ofereci ao professor de judô que eu queria tomar uma queda. Eu queria que ele fizesse uma queda comigo no judô. Não, vamos lá, que eu quero mostrar que eu tô aqui também fazendo judô. Nunca fiz judô na minha vida.
mas querendo estar lá no vídeo e fazer uma coisa legal e fazer parte da matéria. Porque, por exemplo, uma vez a gente foi fazer uma matéria, os professores limpando a escola, eu fui lá e limpei também, que eu achei interessante, escola pública, todo mundo ali na comunidade limpando. Eu sei que eu tomei essa queda de judô. Gente, nunca mais fui a mesma. Não foi só naquela noite, não. Eu nunca mais fui a mesma. Eu ganhei uma protusão na lombar. Então, eu fui negligente, eu não tive perícia, eu fui imprudente. Então, é isso que eu não quero que a gente seja quando a gente pensa em se comunicar em qualquer lugar e fazer de qualquer jeito. Se você nunca gravou um vídeo, se você não tem experiência com câmera de celular, não faça uma live convidando aquela sua amiga famosa que vai lotar a sua live. Por exemplo, sou amiga de Cláudia Leite, aí eu vou fazer uma live aqui hoje, não tenho a menor experiência, mas vou chamar Cláudia Leite. Cláudia Leite, por si só, vai trazer milhares de pessoas para sua live e você vai estar extremamente desconfortável. Então, vamos passo a passo para não sermos negligentes conosco mesmo. Então, isso que eu fiz aqui é um exemplo de um absurdo. Eu quis fazer a matéria, quis me jogar e fazer de qualquer jeito e ganhei uma protusão na lombar que eu tenho até hoje e tenho que cuidar. Então, não foi bacana. A minha intenção aqui não é te desencorajar a se apresentar, de jeito nenhum. O que eu quero é que você se apresente, o que eu quero é que você se sinta seguro, o que eu quero é que você faça da melhor maneira possível. Mas a melhor maneira possível é construindo uma segurança. Isso a gente faz aos poucos. Isso a gente vai construindo, porque quando a gente... É que nem a história dos 3 porquinhos. Até falei no Telegram também essa semana. Depois eu vou pedir aqui para Ítalo, que faz suporte aqui, meu sócio também, que ele coloque aqui como é que faz para entrar no Telegram, porque tem conteúdos bem bacanas lá. E essa semana eu lembrei do Telegram, porque essa semana eu coloquei lá para os oradores que estão no Telegram a história dos 3 porquinhos. A construção sólida da nossa oratória é a construção de tijolo. Porque se a gente vai lá, não, eu sei fazer, vou lá, vou me apresentar e tal, e sobe no palco, a palha, ó, o lobo sopra e vai embora. A madeira, o lobo sopra e vai embora. Agora, se você faz uma construção de tijolo, cada tijolo ali, ó, a dicção, tenho clareza no meu discurso, estou sendo objetiva no que eu falo, estou sabendo qual é o ângulo melhor para mim, qual a maquiagem que funciona melhor, a luz apropriada para minha câmera, eu estou com áudio bacana, comprei um microfone bom, estou com tripé, coisas que vão se construindo, que vão te dar uma solidez. Porque por mais que eu esteja aqui segura, se esse tripé começar a balançar, se essa luz apagar, vai me dar uma instabilidade, porque eu vou desfocar do meu conteúdo para focar aqui na parte técnica. Então, essa oratória ela tem que ser construída solidamente, não só nos exercícios, nas práticas, mas também no aparato que vai estar à sua volta. Por exemplo, hoje eu vou dar uma entrevista às 6h30 da tarde para a rádio, vou ter que ligar. Eu tenho que cuidar do meu ambiente. A minha filha eu vou colocar para assistir alguma princesa, né? Para poder me dar esse tempo para eu gravar, para dar essa entrevista. Então, tudo isso é construir uma casa sólida. É você se preparar para o grande momento de uma felicidade tremenda, que é a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente aprecia, a gente ter pessoas ouvindo a gente. Então, é a gente cuidar. Aquele que ama a prática sem teoria é como aquele navegante que embarca em um navio sem um remo e uma bússola e nunca sabe onde vai parar. Essa é a frase de Leonardo da Vinci. Vou repetir, tá? Aquele que ama a prática sem a teoria é como um navegante que embarca em um navio sem remo e uma bússola e nunca sabe onde vai parar. Frase de Leonardo da Vinci. Ou seja, a teoria nos ajuda no aonde vamos chegar, no onde, melhor dizendo, no onde vamos chegar e como vamos chegar. Então, no universo da oratória, a teoria ajuda sim. Ajuda na organização de ideias, em pensar sobre a importância do que você vai falar, em pensar sobre a importância, em pensar em conhecer a sua audiência, para quem você está falando, o saber o quão importante é ter clareza de ideias. Enfim, a gente precisa da teoria para a gente entender cada uma dessas coisas. Mas no meu trabalho, por exemplo, eu nunca vou te dizer como você deve ficar em pé ou como você deve utilizar a sua mão. Não. Isso é o seu autoconhecimento que vai fazer. É você que vai se observar, que vai se conhecer e que vai pensar como fica melhor para você. É essa a diferença que eu trabalho. Não existe padrão na nossa oratória. Não existe forma certa. Não existe modelo ideal. Você vai construir o seu jeito. Até porque escuta bem aquilo que eu disse. Por mais que você consiga imitar alguém. Se eu for imitar a Gisele Bündchen numa passarela,
Ninguém vai dizer, ela está desfilando. As pessoas vão dizer, ela está fazendo o passo de Gisele Bündchen. Então, o convite aqui é para que a gente descubra a nossa forma, o nosso jeito. Eu tenho que ficar de olho no horário aqui. Ai, meu Deus, passa muito rápido. Já falei disso tudo, ainda bem, porque eu tenho muito mais informação para passar para vocês, que é a importância da prática. Quando a gente tem a sensação de estarmos praticando de maneira adequada, de maneira prudente, de maneira correta, a gente vai construindo essa solidez. No vídeo também. Cadê a pergunta de quem fez a pergunta do vídeo, que eu quero responder a ela? Ela diz assim, eu me surpreendi com o resultado, Juliana. Esses dias eu não estou conseguindo ler. Só um instantinho, gente. Estou precisando de óculos. Dizem que quando chega no 40 tem um negócio de óculos, né? Tem que ver isso. Esses dias eu fiz um vídeo para mandar para o grupo da família sobre determinado tema e depois eu fui ver o resultado. Usei todas as técnicas que você tem passado. Ellen, você é um anjo, nossas vidas. Oh, gente, que coisa boa de ouvir. Bacana. É isso mesmo, as técnicas são essas, a gente vai colocando lá no Telegram, também no nosso feed. Muito conteúdo, super disponível aí para vocês, para a gente ir praticando. Inclusive, na semana que vem, meu parceiro aqui não sabe, mas eu vou estrear aqui na semana que vem, a semana da dicção no Telegram, tá? Vai ser a semana da dicção, só com exercício prático. Gostou da ideia? Pronto, ainda bem que ele aprovou. Só com exercício prático de dicção. Vai ser a semana da dicção no Telegram, de segunda a sexta da semana que vem. A gente vai falar bastante de dicção e eu vou passar exercícios. Então, todo esse treino, porque a gente perceba, quando a gente tem a clareza, quando a gente sabe que está falando bem, a gente não tem por que duvidar disso, a gente não tem por que duvidar que as pessoas estão entendendo a gente, e a gente não vai ficar com vícios de linguagem, com cacoetes. Tem o ouvido crítico também, que é outra estratégia que a gente utiliza para se perceber nesse discurso e tentar consertar coisas que não estão legais, que estão equivocadas, e a gente vai construindo isso de uma maneira segura. O que eu falo, gente, a segurança muda tudo na nossa vida. Quando a gente tem segurança para falar, a gente fala em qualquer situação, porque o que está em voga somos nós mesmos. É a nossa potência, a nossa confiança, a nossa qualidade de informação, quem eu sou, a gente recuperar aquele sentimento de tudo que eu já fiz na minha vida. Isso me ajudou muito. Quando eu comecei a dar aula disso, eu fui convidada para dar aula de oratória. E eu falei, gente, eu vou dar aula de oratória, eu nunca dei aula disso. Eu nunca tinha dado aula de oratória, mas eu dei muita aula de teatro. Já dei muita aula sobre jornalismo também. Já fiz muito jornalismo, já fiz muito teatro. Então, juntando essas coisas, eu percebi que eu podia criar um método, uma forma de ensinar para vocês. E essa forma, para mim, tem que ser prática. Essa forma tem que ser na sua construção, tem que ser na sua realização, no seu dia a dia, no seu pensar sobre sua postura, sobre sua voz, sobre ângulo que fica melhor. Quem falou aí que tem dificuldade de fazer vídeo, gente, se experimente. Experimente a sua luz, experimente o seu ângulo. Tem gente que tem uma vaidade, que não consegue estar no vídeo por achar que tá feia, que não é bonita, que não vai funcionar, que ninguém vai querer ver. Tire isso de você. O mais importante é o seu conteúdo. Claro que queremos estar bem, claro que a gente quer se cuidar, claro que a gente se maquia, claro que a gente dá uma arrumadinha, passa um iluminador aqui para brilhar essa parte do rosto, sabe? Claro que a gente se cuida. E aí a gente pode descobrir qual a melhor maquiagem, qual a melhor luz, qual a melhor forma da gente fazer. Mas sempre pensar que o nosso conteúdo é o mais importante para a gente dividir. Sempre pensar que o que a gente tem para passar para as pessoas é o que tem relevância, é o que importa. Então a gente não pode se travar por uma questão de vaidade. Claro que a gente não precisa parecer desgrenhada na frente da câmera, com a roupa horrorosa, de um jeito que a gente não gosta. A gente primeiro tem que se gostar, tem que se amar, tem que ter certeza que a gente está entregando o nosso melhor. Mas fazer essa prática dessa maneira, a gente praticando também o que fica melhor pra gente. Qual a cor que funciona mais pra você, qual a maquiagem que funciona mais pra você, qual a luz que é melhor, qual o momento que é melhor, é de dia que eu funciono melhor, é de tarde. Por exemplo, minha live é 3 horas da tarde, pra muita gente a live é à noite. Pra mim funciona às 3, porque eu tenho babá em casa, tenho que liberar minha babá, então é no horário que é possível pra mim. Então a gente tem que descobrir todo esse entorno de todas as nossas possibilidades para que a gente fique confortável na hora de fazer uma apresentação, para que a gente tenha solidez naquilo. Aí é como a Casa dos Três Porquinhos que eu falei, é tijolo
por tijolo. A gente vai trabalhar a nossa dicção, a gente vai praticar a nossa dicção, a gente vai entender a nossa postura, a gente vai ver que a gente está tendo clareza no discurso, nós vamos conseguir fazer aqueles exercícios que eu ensino, que eu já ensinei, sobre... Anne Lopes está assistindo, então minha filha também está assistindo, né? Bota aí se a Estelinha tá vendo, Anne é babá. Quero ver se a Estelinha tá vendo para dar um beijo. Então a gente vai fazer essa construção pouco a pouco, tendo clareza no discurso, tendo a dicção bem clara e aquele exercício que eu já ensinei, de perceber se a gente está usando os nossos cacoetes, que é insuportável ver alguém repetindo a mesma coisa várias vezes. Ah, Ellen, mas eu não tenho uma voz legal. Ah, Ellen, mas eu tenho... Gente, cada coisa a gente vai resolvendo de uma vez. Cada coisa de uma vez. Então, primeiro a gente resolve a dicção, depois a gente resolve a clareza, a organização de ideias, e aí a gente vai construindo, a minha voz não é legal. Pronto, você está mais seguro, você está se apresentando e viu que sua voz não é legal? Vamos dar um jeito, vamos procurar um fonoaudiólogo, vamos procurar uma pessoa que cuide bem, lógico, o fonoaudiólogo que cuide bem dessa voz. Ah, minha aparência não está legal, o que você quer mudar? Tô com muita espinha, vamos procurar uma maquiagem que cubra melhor. É passo a passo, o que eu quero dizer é que na construção. Mas para a gente ter essa segurança, é um passo depois do outro, sabendo para quem a gente vai se apresentar. Eu estou fazendo questão de falar disso porque eu falei de teoria e prática hoje. E quando eu falo de prática, eu quero que fique bem claro que não é praticar de qualquer jeito. Não, é praticar passo a passo em ambientes controlados, até que você perca o controle, mas que você está tão seguro que mesmo sem controle daquele ambiente, você vai ser capaz de fazer a sua apresentação. É quando, por exemplo, eu sou convidada para uma emissora que eu nunca me apresentei, que eu nunca fui, que eu não faço a menor ideia do que é. Claro que aquilo vai dar um desconforto maior do que quando eu vou para a mesma emissora de sempre, que eu já conheço as pessoas, que eu conheço o jornalista, que eu vou ser entrevistado. Quando é um ambiente que eu não tenho controle nenhum, aquilo, claro, vai me deixar mais nervosa. Mas se eu já passei por processos mais controlados, aquilo vai facilitar a minha vida. A gente está quase no fim, a gente não pode deixar muito para o fim, porque senão a gente não consegue gravar live. Eu espero que eu tenha passado tudo direitinho para vocês, até porque as lives não vão ficar gravadas. É bom que a gente sabe as coisas aqui na hora, ó. Eu acabei de receber o papelzinho, as lives não vão ficar gravadas, então estou informando a vocês. O importante é, fazendo um resumo aqui para que você tenha certeza do quanto você aprendeu hoje aqui nessa aula, a gente viu que teoria é importante, mas que a prática, no caso da oratória, ela se sobrepõe à teoria. Porque a prática, na prática que a gente vai conhecer o nosso jeito, para a gente ter uma comunicação verdadeira, essencial, de verdade, uma comunicação sem padrões, uma comunicação que chegue às pessoas com a sua unicidade no mundo, com a verdade que você tem para as pessoas. Você é único no mundo, então você vai ter aquela comunicação que vai te aproximar das pessoas pelo que você tem de verdade, porque a gente não está mais naquele formato de vozeirão bonito, de locutor de rádio, de apresentador de televisão antigo, Cid Moreira, Carlos Chapelin, que era só ter um vozeirão e passar informação. Não, estamos na era da emoção, de contar histórias, da empatia, da troca, da harmonia. Estamos todos acessíveis a todos através das redes sociais, então a gente tem que ter uma comunicação coerente com esse novo tempo. E esse novo tempo é muito bom porque ele privilegia quem somos de verdade. Então, a gente vai ter a nossa oratória particular, especial, se praticarmos em ambientes controlados para irmos percebendo as nossas reais qualidades e aí sim ir construindo a segurança para falar bem em qualquer situação. Tá certo, Guga? Fiquei muito feliz de você estar aqui. Amanhã a gente tem a live Falar Muito, qualidade ou defeito. Então, eu falo muito, isso é bom ou ruim? Será? Vamos ver então? Amanhã a gente tem mais um encontro aqui às 3 da tarde, em que estaremos nas nossas lives da independência, para a gente conquistar a liberdade na nossa comunicação. As lives não vão ficar gravadas, tá bom, gente? Então, se você quer acompanhar, amanhã tem mais live, quarta também, acompanhe a programação no meu feed, que você tem todas as lives dessa semana, e semana que vem também vamos continuar com as nossas lives, porque você vai aprender cada vez mais. Eu tô aqui para isso. Me escreve no direct e tira sua dúvida também, tá? Espero ter conseguido responder a todos. Temos que ir mesmo? Já temos que ir? Tem mais alguma pergunta? Dá tempo de responder mais alguém? Quanto comentário lindo, gente. Isso aqui é o que? No YouTube? Quanto comentário lindo. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram. Paulinha Baruchel, um beijo, querida. Guguinha, muito obrigada. Obrigada pelos comentários. Eu espero estar com vocês amanhã novamente, às 3 da tarde. Lembrando
que essas lives, tanto essa semana quanto a próxima semana, atenção, hein? É para o nosso grande evento de 3 noites, as Noites da Oratória, nos dias 8, 9 e 11 de setembro. A gente vai ter 3 noites muito especiais, de muito conteúdo, para que você possa ver como é possível se sentir seguro para falar bem cada vez melhor e em qualquer situação. Porque quando a gente está seguro em uma situação, a gente fala com nós mesmos, a gente fala com o presidente da República, a gente fala com a pessoa que cuida da limpeza da rua, a gente fala com qualquer pessoa, porque o que importa é a nossa realidade perante o mundo, o quanto nós nos amamos, tá bom? Um beijo, gente!